Olá, eu sou a Márcia, esse aqui é o canal Medita e Ama e eu vou contar para você a história da mulher que disse não. Lá nos primórdios da existência da civilização, lá na pré-história, mais precisamente no finalzinho do Paleolítico, os tempos eram outros, havia um matriarcado. A mulher, como ela gerava os filhos, ela naturalmente era vista como uma deusa, a grande deusa. Nós tínhamos um ciclo anual, então as mulheres ovulavam ali no finalzinho da primavera e elas engravidavam, ficavam 9 meses gestando, tinham um bebê, mais 3 meses de amamentação. Quando chega na parte da amamentação ali, começa a diminuir, haver uma variação hormonal e novamente a gente ovulava. Então levava 12 meses certinho ali, aproximadamente. E naquela época as mulheres elas entravam na ovulação todas juntas ao mesmo tempo no planeta. Se você perceber, se você mora com outras mulheres, você percebe que os ciclos vão se sincronizando e as mulheres ficam menstruadas ao mesmo tempo ali, por causa da convivência. Então isso acontecia também no planeta. E elas foram percebendo que tinha um ciclo, finalzinho da primavera, então elas faziam o ritual da fertilização, ritual da fertilidade, onde elas tinham os bebês e tudo aquilo era um grande mistério. E os bebês eram das mães, elas amamentavam, então além de elas terem os filhotes, a gente chama filhotes porque nós éramos ainda não tão humanos naquela época. E elas também tinham como alimentar esses filhotes. E aí depois, com o tempo, vinha um novo ritual de fertilidade. Não havia menstruação, a menstruação não era natural naquela época. Muito bem, naquela mesma época, os homens eles saíam para caçar e eles não tinham muita ideia de que era necessário os homens para fazer os filhos. Então, o trabalho deles era sair para caçar, guerrear com outros clãs, com outras aldeias, e o papel da mulher era descobrir as coisas, era cuidar dos filhotes, era cuidar da vestimenta, da roupa, aquecer, a comida. Elas eram praticamente a encarnação da deusa terra, da deusa mãe. Jogando as sementes num cantinho, elas descobriram que nascia novamente a planta ali. Foram criando a agricultura, né? Ou seja, paramos como espécie de ser nômades e fomos trabalhando a terra ali. Então havia duas deusas, né? A deusa mulher, que gera filhos, e a deusa terra, que vai dar o alimento. Jogava-se a semente, observava-se que era ali no outono que eles tinham que plantar, né? Antes do outono, e depois tinha que colher, e era um ciclo anual. O tempo era contado de forma circular e não linear. Agora a gente tem passado, presente e futuro. Naquela época era anual, sempre o mesmo ano. Primavera, as estações, a época dos bebês, a época da fertilidade. Teve uma mulher que disse não, claro, essa é uma história primordial. A gente conta a história de uma mulher, mas várias mulheres decidiram em algum momento, em vários locais, a não participar do ritual de fertilidade. O que aconteceu com essa mulher que disse não? Naquela época não tinha imposições, nada era obrigatório, tudo era muito natural. Era natural que se participasse da fertilidade, era natural que se tivesse os bebês, não havia imposição, não havia regras, não havia tabu, não havia nada disso. Então ela disse que não e ok, tudo bem, ela não vai, tá tudo certo. Mas o que acontece quando a mulher não é fertilizada? Dali a 15 dias ela menstrua. E essa mulher menstruou, e sangue, em qualquer época da humanidade, é associado a doença, é associado a alguma coisa ruim, e logo eles imaginaram que ela tinha sido amaldiçoada pela deusa. E essa mulher, então, ela é expulsa da aldeia, porque sabe-se lá se essa maldição não vai prejudicar as plantas, a colheita, as outras crianças. Então essa mulher é expulsa, né? Essas mulheres, várias mulheres, algumas delas morreram nessa questão, porque elas saem das aldeias e vão para as florestas. Algumas não sobreviveram, morreram, e outras conseguiram. Na floresta ela tinha que sobreviver, então ela começou a conhecer das ervas, começou a conhecer dos pequenos animais. O homem, para caçar, ele domesticou o lobo e ficou com o cão. A mulher da floresta, ela domesticou o gato. O gato era bom para caçar pequenos animais.
para ela. Ela era uma mulher mais noturna, porque se ela tivesse muito ali por fora durante o dia, por fora do seu local, ela podia ser atacada por outras tribos, pelos homens que estavam caçando. Então ela tinha hábitos mais noturnos. E ela começou a ver que a sua menstruação era cíclica, a cada 28 dias. Ela comparou com a lua, e ela, como ela tinha cortado as relações com a mãe terra, com a deusa terra, ela começou a se relacionar com a deusa lua. E você percebe ali que nos primórdios a gente tem o quê? O arquétipo da bruxa, que lida com as ervas, que tem o contato com o espiritual, porque aí ela tinha fungos, ela tinha aqueles cogumelos que ela experimentava, e alguns eram alucinógenos, outros matavam, outros faziam bem, e ela entrava em contato com o mundo espiritual. Era assim que o matriarcado via, né, a questão do êxtase, do sair fora de si, êxtase, né, estar fora de si. E ela, então, esse era o arquétipo da bruxa que se criou. A bruxa não é um ser a ser temível, a bruxa é a mulher que disse não. Olha a importância e a força, né, do não, e quanto isso gera no nosso inconsciente. Essa é uma história primordial, ou seja, uma história que criou o arquétipo bruxa. E quando a gente pensa na bruxa, a gente pensa em algo diabólico, em algo malvado. Por quê? Porque essa mulher disse não ao ritual. E aí, com o tempo, ela foi procurada pelas outras mulheres dos clãs, elas também, porque elas começaram a desenvolver uma medicina rudimentar, um cuidado rudimentar de si mesma com os outros. Preste muita atenção, muitas das coisas que a gente acessa, ela vem do nosso inconsciente coletivo, vem desses arquétipos que estão lá no inconsciente da humanidade. Então as primeiras mulheres que disseram não foram consideradas bruxas, foram consideradas porque elas não quiseram seguir o padrão que era natural. A bruxa, ela realmente vive fora da sociedade, né? Trazendo para uma época mais moderna, ela está fora da sociedade, ela está fora dos padrões, ela não está no padrão, ela tem um cabelo como ela gosta, ela veste as roupas que dá na telha, ela tem um gato, ela lida com as ervas, ela lida com o espiritual, e não há nada de diabólico nisso, é simplesmente um arquétipo. Algumas mulheres têm o arquétipo Eva. Eva é a mulher que segue as regras da sociedade, é a mulher que casa, tem filhos, ela tem o arquétipo Eva. E tem o arquétipo Lilith, que é a mulher que disse não. Lilith veio antes de Eva no mito cristão, e ela disse não, eu não quero, né? Se eu não for igual a Adão, eu não quero. Então, e essa história primordial que vem da pré-história, remonta do matriarcado lá no finalzinho do Paleolítico, ela é o primeiro arquétipo de bruxa, é a mulher que disse não. Quem é você? É a mulher que disse não? Você é o arquétipo da Eva? Aonde que você vai se encaixar ali? Todos nós nos encaixamos e está tudo bem. E a gente pode flutuar entre os arquétipos, tá? Muito obrigada por ter ficado comigo até o finalzinho dessa história. Espero que eu tenha trazido para você algum conhecimento, uma elucidação, que você tenha compreendido, que tenha sido bom. Comenta aqui no vídeo se você gostou. Se você não gostou, comenta também. Se você tem alguma dúvida, comenta. Vamos dialogar, vamos conversar, tá? Obrigada.